Boa tarde, boa noite. Nós iniciamos agora o nosso 13º encontro, né? A disciplina de Direito Civil, Processo e Conhecimento. Nós iremos falar sobre as sentenças. Pessoal, é muito importante que vocês assistam o vídeo, que vocês procurem ler o material teórico que também vai ser encaminhado. Outro detalhe importante, que vocês fiquem a par do cronograma que eu enviei essa semana. Não tenho muita certeza se foi na segunda ou na terça. Dúvida que vocês, por favor, tudo bem, para que a gente ande e que nenhum de vocês sejam prejudicados nesse período. Então, nós vamos falar sobre sentenças, muito importante. O conteúdo, a relevância na nossa disciplina. Como regra, todas as sentenças são a um só tempo condenatórias, declaratórias ou aquelas que constituem. Então, eu posso condenar lá na esfera penal, na esfera civil, na esfera trabalhista. Eu posso declarar, é uma sentença de reconhecimento de paternidade, né? Eu posso declarar quem é pai e eu posso constituir reconhecendo quem o é. Em toda sentença, há pelo menos a condenação em custas e honorários. Mesmo na ação condenatória de reparação de danos, por exemplo, existe a relativa violação do direito e a constituição de uma obrigação. Constituir obrigação quer dizer adquirir, quer dizer, então, que você passa a ser responsável por determinar. Antes da sentença, você não era. Regra, só um momento. Vamos lá. Pedido, ela é denominada de declaratória negativa. Pedido não aceito, nós chamamos de sentença declaratória negativa ou declaratória. Uma vez que, nesse caso, a sentença somente declara a inexistência. Ele não é seu, ele não existe. De forma muito comum, permite ação declaratória. Entendeu? Deixa eu colocar de da relação jurídica, ela busca justamente isso. Segundo ou não de uma relação jurídica. Para tanto, deverá o autor promover o conteúdo da sentença de declaração,
terá um efeito imediato dispensando então só ele se auto-perfaz, ele se auto-executa, ele não há necessidade desse pedido. Vamos então para a ação que constitui. Voltando, ela elimina a incerteza sobre determinado foi convocado para dizer se você constitui ou não algum polo desse processo. Esse é um exemplo. O juiz ele decreta o divórcio aí nesse só um pouquinho. O divórcio judicial ele constitui um exemplo claro dessa espécie de matrimonial, o vínculo conjugal, né? Então é um exemplo de ação que constitui. São exemplos de ações constitutivas. Imediatista, dispensando um procedimento executivo. Uma vez que o juiz determina esse título, né, esse acordo, buscando o seu divórcio, você já sai de lá tabelionato e registro em que vocês consumaram o ato, tudo bem? Característica dela, a condenação do réu no cumprimento de uma obrigação, ela é atribuída de fazer. Muitas vezes existem só um momento. Enseja, né, procedimento executivo do cumprimento da sentença. Então, não se muda mais.
Você não precisa executar. Já resolvida, então você a condenação do réu fixada na sentença poderá determinar variações, né, ou o nosso Código Penal ele ser muito reticente no sentido de punir, seja uma pena alternativa, seja uma multa. Condenado e julgado procedente transcorrido em sentença então ele é tido como culpado e ele vai para o cárcere privado, tá bem? Então, veja as espécies de obrigações que sempre desfavorecem o réu. Pelo ato, né, incoerente. Poderá fixar a obrigação em pagamento. Imagine que obrigação de fazer você está extinguimos então, exoneramos o pagamento na situação A, só um momento, a D, né, pagar os alimentos. E na situação B, na exoneração, essa classificação entre ou declaratória. São os três tipos de sentenças, então, que são, tá bom? Declaratória, constitutiva, condenatória. Aí, nesse caso, não temos uma teoria trinária, mas sim uma teoria sentença declaratória. Vamos novamente. Eu quero que vocês compreendam essa situação. Eu estou buscando lugares distintos para filmar os vídeos de vocês. Na minha casa a internet não funciona bem à noite, porque eu moro num condomínio. Ela cai, ela perde né, eu não sei se é essa palavra, mas a potência não funciona direito. Vocês, né, com toda a razão reclamam. Aqui no escritório também não é muito bom. Já mudei o ponto, pedi para ampliar para outro local, estou em outro local do escritório, mas parece que as interferências, as intercorrências, elas se mantêm. Só que é como eu disse para vocês, eu não vou desistir
assunto muito interessante. Então, a teoria ela não é trinária, mas sim ela é quinária, né? Então, sentença declarada, entendam então que nós estamos falando de uma outra situação. Para Pontes de Miranda, a sentença do documento é real? É. Então, declaro que isso para fazer, né? Eles verificam todos os dados. De acordo com Pontes de Miranda, cria, modifica uma relação jurídica, né? Nesse caso aqui, é o caso, eu possui o divórcio, né? O juiz constituir uma determinada relação jurídica. Se diz então que elas tanto podem constitutivas positivas e no segundo constitutivas negativas. Quando constituir um pacto patrimonial, eu desfiz algo que estava tudo bem? A condenatória, ela condena que surge, né, na relação quinária. Novamente, vamos tentar. Essa mandamental, ela contém uma ordem expedida para alguma das partes em cumprir ou não. A sentença mandamental, a própria palavra, né, fala, é uma ordem, é um mandamento. Aqui caiu novamente. Estou aguardando a reconexão. Vamos lá. A sentença mandamental, ela contém uma ordem de fazer ou deixar de fazer algo, né? O juiz não condena, ele determina, ele ordena. Essa ordem tem como principal escopo coagir. Vamos imaginar, pessoal, por exemplo, quando um funcionário ele é demitido de forma errada, equivocada, né? Sem percepção de direitos, determina que ele seja reintegrado ao cargo. Tá? Nesse caso, foi uma sentença mandamental. O juiz impôs. Sentença executiva. Determina o lato sensu, né, no seu próprio corpo e, portanto, sem a necessidade da a sentença executiva ela se realiza através dos meios de execução diretos, né, adequados
a tutela, que é diretos e não direitos, a tutela específica. Podemos citar como exemplo a sentença de uma obrigação de fazer. Veja bem, você entrou no banco, numa determinada cooperativa, vamos imaginar, e você gerou um débito. Passado algum tempo de negociação, não foi possível a quitação, você chamou então um fiador e deu desse fiador um bem, adjudicou, desculpa, um bem a favor do banco, da cooperativa. Mesmo assim, tinha uma dor, certo? Passou esse período, o banco entrou em contato e você não negociou. O banco, então, executa a posse desse bem, tá? Então, nesse caso, houve uma sentença executiva, né? O bem já estava judicializado, já havia um processo correndo de cobrança, a garantia real e fidejussória era esse terreno. Houve, então, o juiz então determina que haja a execução, tá? Que o banco posse e propriedade do lote estão e que faça o que melhor lhe convier com esse bem. Já, pessoal, segundo Humberto Teodoro Júnior, ele diz que a classificação das sentenças depende da perspectiva que está sendo enfocada. Vamos dar uma olhada. A classificação realmente importante das sentenças é a que leva em conta a natureza do bem jurídico visado pelo julgamento, ou seja, a espécie de tutela jurisdicional que o juiz me deu ao meu pedido. A sentença tem a mesma natureza da ação em que são proferidas, podem ser de condenação, declaração ou de constituição. A rigor, todas as sentenças são a um só tempo condenatórias, declaratórias e constitutivas, ou seja, partem daquela tríade, né? Em toda sentença, há pelo menos a condenação de custas e honorários, até porque ninguém trabalha de graça. Vocês não estão, né, constituídos em processos aí para trabalharem de graça, né? Sentença condenatória é aquela que, além de promover o acertamento do direito, declarando ele, impõe a quem venceu a prestação passível de execução. Isso quer dizer o quê? Que além de você obter o direito que você pediu, você ser atendido no pedido que você fez, a parte contrária, ela ainda, além de estar vencida no contraditório, ela ainda vai ter que arcar com despesas, né? A condenação consiste numa obrigação de dar, fazer ou não fazer. Exemplo, na ação de reparação de danos, o juiz declara que o réu é culpado e o condena a indenizar. Nesse caso, gerou uma obrigação de dar. Os efeitos da sentença que condena são ex tunc, ou seja, retroagem, né? Para alcançar situações pretéritas. Isso aqui é muito importante, tá? Para a vida de vocês. Ex tunc, retroage. Ex nunc, não retroage, tá bom? A sentença declaratória, no entanto, ela objetiva simplesmente. A sentença declaratória ela tem por objeto simplesmente a declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, tá? Da autenticidade, da falsidade do documento. Então, eu declaro que é real, eu declaro que é verdadeiro, eu declaro que faz parte, eu declaro que deixou de fazer parte, tá? Independente da natureza dessa ação, qualquer sentença que julgue improcedente o pedido é denominada uma declaratória negativa ou uma ação denegatória. A sentença declaratória
a evidência não comporta em regra. A sentença por si é suficiente para o exercício do declarado, ou seja, eu não preciso de um título, certo? Para dizer que eu tenho direito a tal, porque o juiz declarou de ofício, né, que eu tenho direito. Pronto, acabou. Então, vamos lá. No julgamento, pessoal, da RESP, o 1261/88 do Rio Grande do Sul, sobre o rito de recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de 73, reconheceu a eficácia executiva de uma sentença que declarou a legalidade da parte de uma cobrança constante em fatura de energia elétrica. Essa ação foi proposta por um consumidor, mas diante do reconhecimento da legalidade da cobrança de algum questionados, a Companhia de Energia Elétrica requereu, então, o cumprimento da sentença em desfavor do consumidor. Esse pedido não foi admitido na origem e a decisão foi mantida pelo TJ do Rio Grande do Sul. Certo? Aqui está um exemplo. Os efeitos da declaração retroagem à época em que se formou a relação jurídica, né? Então, a análise do juiz aqui é uma análise geral, completa, anterior, durante e posterior, efeitos que podem causar. Nesse caso, eu tenho, então, uma relação jurídica ex tunc, né? Exemplos. A declaração da existência de um crédito retroage à data da sua constituição. Na uso capião, a aquisição da propriedade se dá com o transcurso do tempo. E se for deferido, retroage na data da aquisição do domínio. Então, você passa a ser proprietário da época que você se apossou do bem, tá? E não da época em que você ingressou com a ação, que é posterior. Então, veja aí o que é o exercício do ex tunc, né? A retroação. Na sentença constitutiva, além da declaração do direito, há a constituição de novo estado jurídico, né? Por exemplo, julgo procedente o pedido para decretar que Maria Antonieta está divorciada de Pedro Alcântara, assumindo a partir de então um nome de solteira. Passa a se constituir uma nova personalidade civil, né, física. E Antonieta Alcântara, agora ela é só Maria Antonieta, tudo bem? Nesse caso, a sentença por si só, ela altera a realidade jurídica. Ela não precisa de uma execução posterior, tá? Em regra, as sentenças constitutivas têm um efeito ex nunc, ou seja, são para o futuro e não para o passado, visando retroação, tá? Exemplo, é a sentença que decreta o divórcio se tem por extinto o casamento. A sentença homologatória tem a mesma natureza do negócio jurídico homologado. Pode ser condenatória, declaratória ou constitutiva, conforme o ajuste entre as partes. Isso aqui, pessoal, na prática a gente vê muito, né? Todos nós que trabalhamos com jurídico buscamos a sentença homologatória, que é quando o juiz determina e homologa, tornando então aquele documento um título executivo. Sabemos muito bem que quando declaramos ou constituímos, não precisamos executar o título, porque somente a sentença que declara ou a sentença que constitui, por si só, ela perfaz o negócio de forma perfeita, completa, né? Essa seria a visão tríade. No entanto, nós temos a visão, né, quíntupla, né, que acrescenta a sentença executiva lato sensu e a sentença mandamental. Como nós já vimos, a sentença mandamental é aquela que se origina de uma ordem, né? O juiz, ele determinou, ele declara, ele determina, né? E já na sentença
executiva, o preceito determina apenas o que deve ser cumprido, né? Por exemplo, despejar fulano, reintegrar uma posse, emitir uma posse. A executiva lá do senso de emissão de posse, ela é muito interessante, ela entra naquele exemplo que eu dei para vocês do lote, tá? No sentido de que o banco quer a propriedade. Então, nesse caso, e o dono, o antigo dono, por algum motivo não quer entregar, a cooperativa, o banco pode fazer, então, uma ação executiva de emissão de posse, exigindo, não é, então, a tomada para si da posse e propriedade do bem.